muita terra, e a palavra ali não deu fruto nenhum. Deus, a cada culto, Ele tem falado conosco. Deus tem usado os seus servos e a sua palavra para falar com cada um de nós. Mas a grande diferença está no nosso coração. O solo é o nosso coração. Se o seu coração não se abrir, se o seu coração estiver carregado de pecado, de mágoa, de preocupação, se o seu coração estiver desatento aqui, mexendo no celular, no relógio, se você não estiver focado, você não consegue receber o que Deus tem para você. Jesus chega para um homem que há 38 anos estava à beirada do tanque esperando uma cura, e Jesus pergunta: você quer ser curado? E aquele homem não consegue responder. Ele diz assim: olha, não tem ninguém que me bota no tanque, e quando eu vou outro chega. Aquele homem não estava percebendo, discernindo a oportunidade. Discirna a oportunidade que Deus nos dá essa noite. Por isso nós vamos cantar esse refrão novamente. Coroamos a Jesus e consagramos o nosso coração. Consagrar é separar para alguém, e nós vamos separar a nossa mente para Jesus. Nós vamos separar o nosso coração para Jesus essa noite. Por isso eu te convido, bota a mão no teu coração. Se você está aqui distraído, sonolento, se você está aqui preocupado, se você já mexeu no celular desde a hora que entrou no culto, peça perdão a Deus. Limpe o seu coração, peça para Jesus falar com você essa noite. Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo pela vida do Guilherme, que tem pastoreado os jovens da igreja, e eu peço, usa o teu servo como um instrumento, como um vaso nas tuas mãos para falar conosco, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa hora, ansiosos para te ouvir, em expectativa para escutar o som da tua voz. Usa o teu servo, usa a tua palavra para nos abençoar, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor? Glória a Deus. Um pouquinho nervoso, a primeira vez que vou pregar. Se eu errar alguma palavra, os irmãos me perdoem, mas eu acredito e tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração hoje. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Aleluia. Marcos 10, versículo 46. Você que está vendo seu irmão aí, está caçando, não está achando, ajuda ele. Amém? A Bíblia diz:
e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Acabamos de ler mais um dos milagres que Jesus realizou quando ele estava aqui nessa terra. Por onde Jesus passava, ele fazia muitos milagres, muitas coisas, muitas maravilhas aconteciam. Jesus fez muito mais milagres do que nós vemos na Bíblia. Eu acredito, tenho quase certeza que não foram todos escritos, porque por onde ele passava, ele curava muita gente, ele realizava milagre na vida de muita gente, e ainda hoje ele faz milagre. Nós vemos e ouvimos testemunhos no Brasil e fora do Brasil, no mundo inteiro, pessoas sendo curadas do câncer, pessoas sendo curadas de paralisia, pessoas sendo curadas de doenças e enfermidades que para medicina não é curável, é impossível, mas para Jesus nada é impossível. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele ainda faz milagres. Indo para o texto, Jesus vai para Jericó. A Bíblia não vai dizer quantos dias, quanto tempo Jesus fica em Jericó, mas a gente sabe que em Jericó acontecem muitas coisas, e uma delas é que Jesus ele pousa na casa de Zaqueu. Depois de um tempo, Jesus atravessa a cidade e é hora de ir embora. Jesus, os discípulos e a multidão. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus andava com dois grupos de pessoas. Repita comigo: dois grupos: os discípulos e a multidão. É interessante que em alguns momentos na Bíblia você vai ver Jesus só com os discípulos e sem a multidão. Em outros momentos como esse, você vai ver Jesus com os discípulos e com a multidão. Mas você nunca vai ver Jesus só com a multidão e sem os discípulos. Por quê, Guilherme? A multidão ela quer a cura, a multidão ela quer viver o milagre, a multidão ela corre atrás de Jesus, ela persegue Jesus, mas ela quer a multiplicação dos pães, ela quer que a água se transforme em vinho. Ela aperta Jesus, ela corre atrás de Jesus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer para eles. Diferente dos discípulos que seguem Jesus com um propósito, pelo que Ele é, o Deus verdadeiro. Meu irmão, escolha ser um discípulo. Não seja como a multidão que só corre atrás de Jesus, que só vem para a igreja pensando ou querendo algo que Ele pode te oferecer. Venha com um coração, com um propósito, adorar pelo que Ele é, o Salvador das nossas almas. A Bíblia então diz que Jesus, os discípulos e a multidão está saindo de Jericó. E na beira do caminho, na beira da estrada, tem um homem que a Bíblia o chama de Bartimeu. Bartimeu não é um nome, Bartimeu significa filho de Timeu. Aquele homem é conhecido pelo nome do pai. Um homem cego, um homem mendigo,
pedindo esmolas mais um dia tentando sobreviver das migalhas e das esmolas de uma pessoa boa que passa ali na hora e dá uma moedinha, uma pessoa que estava desesperada, uma pessoa sem um futuro promissor na vida, uma pessoa com um coração triste, mendigando na beira do caminho. Algumas pessoas vão dizer que para você chamar a atenção de alguém, se Jesus estivesse passando no meio da igreja agora, você precisando de um milagre ou de uma cura, eu acredito que você não ficaria na beira, você correria para frente, você entraria na frente de Jesus para tentar chamar a atenção dele. Então algumas pessoas poderiam dizer que Bartimeu está no lugar errado, ele não deveria estar na beira. Se ele quer chamar a atenção de Jesus, ele deveria ir para o meio da estrada, mas no meio da estrada ele só atrapalharia o caminho, às vezes seria até pisoteado por alguém. Ele está na beira do caminho, independente das circunstâncias, Bartimeu está no lugar certo. Meu irmão, se você quer milagre, fica no lugar certo. Mas Guilherme, se eu ir para lá, e se eu dar a volta aqui, será que ele não vai me notar melhor? Meu irmão, fica no lugar que Deus te colocou, se você quer viver milagre. Primeiro ponto, Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo. A Bíblia vai dizer que Bartimeu ouve que Jesus de Nazaré está passando ali. O Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que não faz acepção de pessoas independente da sua classe social, o Jesus que ama tudo e todos, o Jesus que muda vidas, o Jesus que salva, que liberta e que leva para o céu, está passando aqui. Naquele momento algo acende no coração de Bartimeu chamado fé. Bartimeu, a fé dele é muito grande quando ele ouve que Jesus está passando ali. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, não precisa de você abrir: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Bartimeu esperava o milagre, a convicção de fatos que não se veem. Bartimeu não enxergava com os olhos físicos, ele era cego. Mas quando ele ouve que Jesus está passando ali, ele começa a visualizar o seu milagre com os olhos espirituais. Comece a visualizar o seu milagre. Comece a visualizar você já trabalhando naquele emprego que você tanto sonha. Comece a visualizar Deus libertando os seus filhos e Ele pregando a palavra aqui dentro da igreja. Comece a visualizar a sua vida melhor. Comece a visualizar você chegando diante dos médicos com os papéis do exame, o médico abrindo o exame na sua frente e dizendo: meu irmão, você é vitorioso, você está curado, não tem mais nada aqui nesse exame. Visualize isso pela fé. É a certeza, a fé é a certeza. A fé não é dúvida, não é achar que Deus vai te curar, é ter a certeza que Deus vai fazer por você o impossível, o que o homem não pode fazer, o que o governo não pode fazer. Visualize a sua vida melhor a partir de hoje, com os olhos da fé. Segundo ponto, Bartimeu era cego, mas ele não era mudo. A Bíblia vai dizer que ele começa a clamar. Em algumas traduções vai estar escrito gritar, é a mesma coisa. Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É interessante que Bartimeu, ele ouve que Jesus de Nazaré está passando ali. Só que quando ele vai clamar, ele clama outra coisa: Jesus, filho de Davi. Quando ele fala filho de Davi, ele reconhece Jesus como Messias, como o verdadeiro Filho de Deus, coisa que a maioria da multidão não acreditava.
seguiam a Jesus, acreditavam que Jesus, ele fazia milagres, mas não criam que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Bartimeu, ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Rei dos reis, o verdadeiro Deus, o Salvador, tenha compaixão de mim. Para quem você tem clamado? Quando você clama para Jesus, você clama com dúvidas que Ele pode fazer ou não, você clama com certeza que Ele vai fazer. Clame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Bartimeu, ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Só que algo acontece. As pessoas que estão ao redor de Bartimeu, elas começam a repreendê-lo para ele parar de clamar. Para de clamar. Para de gritar o nome dele. Olha o tanto de gente que tem aqui. Você acha que ele vai te ouvir? Você acha que ele vai te dar moral? Bem na beira do caminho. O seu clamor, o seu louvor, o seu ministério vai incomodar e incomoda muita gente. Até mesmo pessoas de dentro da sua casa que não têm a mesma fé que você. Para de, você ora tanto tempo e até hoje você nem conseguiu emprego. Para de ir na igreja, cara. O que você está fazendo lá? Você ora tanto tempo e seus filhos nunca puseram o pé na igreja. Você ora tanto tempo e você ainda não foi curado. Você vai para a igreja todos os dias, para quê? Para com isso. Por que você ora tanto? E quando não são as pessoas, é a nossa carne querendo parar. Eu acho que eu vou parar. Acho que eu não vou mais não. Não está mudando nada. Eu mudei a minha vida, eu estou fazendo conforme o pastor falou para mim fazer, mas eu nem não consigo emprego, eu estou jejuando para isso. Eu não fui curado até hoje. Até hoje eu não vi a minha família aqui na casa do Senhor. Acho que eu devo parar. Mas não pare. Não pare de clamar. Bartimeu não para de clamar. Ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. No versículo 48, Bartimeu não para de clamar. Só que no versículo 49, Jesus parou para ouvir e atender o clamor de Bartimeu. Jesus parou. Se você não parar de clamar, a crise vai ter que parar. Se você não parar de clamar, a enfermidade ela vai ter que parar. Se você não parar de clamar, a depressão vai ter que parar. Se você não parar de clamar, o problema vai ter que parar. Porque quando Jesus parou, o problema também para. Aleluia. O problema para porque o Rei dos Reis parou. Jesus parou. Não para de clamar. Só porque as pessoas ao seu redor não têm a mesma fé que você e fala para você parar. Não para. Meu irmão, há muitos anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, eu fui para a igreja muito novo. Os meus pais levavam eu e os meus irmãos para a igreja, mas assim, bem de vez em quando, porque um tio meu era pastor, então ele convidava meus pais, ele levava a gente. Eu mais dormia do que assistia o culto, cochilava no banco, não prestava atenção. Só que depois, quando eu não me recordo muito bem, mas eu tinha em torno de 12 anos. Algo arde no meu coração e no coração do meu irmão. A gente decide virar crente do dia para a noite, sem ninguém obrigar a gente, sem meu pai e minha mãe falar vai, porque eles nem iam direito. E foi Deus, foi bem radical, não vou entrar em detalhes, mas a partir dali a nossa vida mudou. Nós orávamos todos os dias, e todos os dias eu orava para meus pais se converterem. Eu orava para Deus salvar eles todos os dias. Só que não foi um mês, não foi um ano, foi mais 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Foi passando o tempo e eu orava todos os dias para Deus salvar os meus pais. Porque é triste você vir para a igreja e o seu familiar não estar aqui.
É triste você ver você no caminho e as pessoas que você ama fora dele. Mas eu clamava, eu não desistia. Eu tinha certeza que um dia eu ia ver eles firme na presença de Deus. Hoje vai fazer 5 anos mais ou menos que eles se batizaram. Eles foram batizados, então passou mais de 10 anos. Pela glória de Deus. O clamor, ele tem poder. Deus age através do nosso clamor, irmãos. Deus, ele vai no mais profundo através do seu clamor. Neemias, no capítulo 1, ele recebe uma notícia triste, e a Bíblia vai dizer que ele senta, lamenta e chora por alguns dias. Sofrer é normal. Todo mundo vai passar por dificuldades na vida, diferentes dificuldades, mas vai passar. Todo mundo vai passar por algum tipo de sofrimento, mas você não pode se conformar com isso. A Bíblia diz que Neemias, ele senta e chora, ele lamenta por alguns dias. Só que a Bíblia vai dizer que depois ele jejuou e orou. Atitude. Para viver um milagre, a gente tem que se posicionar, tem que ter atitude de erguer a nossa voz e clamar. Mas está tudo dando errado lá no meu serviço, está tudo dando errado com a minha empresa, está tudo dando errado com o meu ministério. Mas eu me posiciono e clamo ao Senhor. Ele tem todo o poder. Jesus parou. Imagina agora, Jesus para, a multidão para, os discípulos também para, as pessoas que estavam falando para Bartimeu parar, também para, todo mundo parou. O que será que ele vai fazer agora? Será que ele vai multiplicar os pães? Será que ele vai transformar a água em vinho? O que ele vai fazer? O que Jesus vai fazer? Porque quando Jesus para, é certeza que vai acontecer alguma coisa. Ele parou, ele aponta, chama o cego Bartimeu para mim. A Bíblia não vai dizer, mas imagino eu que pode ser que as mesmas pessoas que têm que chamar Bartimeu são as mesmas que estavam falando para ele parar. Para porque não vai dar nada. Só que eles têm que chegar no ombro de Bartimeu e: levanta-te, Jesus te chama. Jesus está te chamando. Meu irmão, Bartimeu, ele dá um salto e ele se põe de pé. Quando ele se põe de pé, Bartimeu, ele joga a capa fora. Que capa que é essa, Guilherme? Naquela época, o governo, ele dava uma capa para os deficientes, paralíticos, cegos, para eles usar aquela capa e ser reconhecidos como mendigo. A capa também dava o direito para eles esmolar, pedir esmolas, viver das migalhas. Bartimeu joga a capa fora. Jesus chama ele. Bartimeu não diz, mas a atitude dele diz. Quando ele joga a capa fora, ele está dizendo: eu deixo o velho homem para trás, porque Jesus está me chamando. Eu deixo a vida velha para trás, porque Jesus está me chamando. Eu deixo o peso para trás, porque Jesus está me chamando. Eu deixo as migalhas para trás, porque Jesus me chama hoje. Qual é a capa que você tem carregado, que está impedindo você de viver o sobrenatural de Deus? Qual é o peso que você tem carregado, o que tem te prendido, que está impedindo você de viver o sobrenatural de Deus? Porque a capa, ela te permite esmolar, mas ela não te permite viver o sobrenatural de Deus. Tem que jogar a capa fora, tem que deixar a vida velha para trás, para correr para os braços de Jesus e viver o sobrenatural.
desse homem é tanta, porque ele não sabia o que Jesus ia fazer com ele, mas ele já joga a capa fora, porque ele tem certeza: se Jesus me chamou, nunca mais eu serei o mesmo. Se Jesus te chama hoje e você aceitar esse pedido, nunca mais você vai ser o mesmo. É a certeza que Jesus me chamou e eu não preciso de nada que passou, ou nada que me prende lá atrás, as migalhas. A capa, ela também pode trazer um certo conforto, um conformismo com as coisas que acabamos acreditando que não vai dar certo. Qual conformismo você tem vivido? Deixa para trás, deixa para trás, deixa para trás e corre para os braços de Jesus. Bartimeu joga a capa e corre para Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, imagina agora o coração daquele homem quase saindo pela boca, um mix de emoções, porque o meu clamor Jesus ouviu. E agora Jesus pergunta para aquele homem, e agora eu quero que você feche seus olhos, como um ato de fé. Eu queria que você imaginasse Bartimeu chegando perante Jesus. Só que agora, de frente a frente com Jesus, não é Bartimeu mais, é você. São seus medos, situações que você tem vivido, que você tem enfrentado, são os pesos que você tem carregado até hoje e não conseguiu deixar para trás. E aí Jesus te faz uma pergunta: meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça por você hoje? Responda para Jesus. Ele ainda opera milagres, Ele ainda faz maravilhas. Só que Bartimeu, ele é curado o coração primeiro. Bartimeu é curado por dentro primeiro, para depois ele viver um milagre físico. Jesus cura aquele homem e diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus não fala: a tua fé te curou, né? Por quê? Porque além da cura física, Jesus quer te salvar. Além da cura física, Jesus quer salvar a sua vida. Ele quer você para sempre, para levar você para morar no céu. E termina assim: e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Bartimeu poderia muito bem, agora com visão, tentar viver a vida dele, procurar alguma coisa para ele fazer, correr atrás de dinheiro, correr atrás de status, que agora eu enxergo. Mas Bartimeu, ele segue Jesus pelo caminho. Jesus, ele quer te curar, mas ele quer te salvar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E você que está precisando da cura, precisando de um milagre, eu gostaria de convidar você aqui à frente. Guilherme, mas eu estou 100%, a minha saúde está 100%. Se você conhece alguém que está precisando da cura, vem até aqui à frente. Guilherme, tem algo que me prende lá atrás, eu não consigo deixar os medos, os pesos dessa vida. Vem até aqui à frente. Jesus quer curar você, Jesus quer curar o seu interior, Jesus quer fazer e operar milagres na sua vida, Ele quer te salvar. Creia
Pai, sobre cada coração que está triste nessa noite. Pai, o Senhor alivia os nossos fardos. O Senhor morreu na cruz para nos salvar. Vem curar, Pai, vem libertar aqueles que veio, Pai, procurando a cura, que o Senhor possa curar eles. Que o Senhor venha curar do câncer, Pai, que o Senhor venha curar, Pai, porque o Senhor tem poder e não há outro como Tu. Nunca houve, não haverá outro como o Senhor. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta. Vem com uma unção de cura, Senhor. Venha curar, Pai, o nosso interior. Pai, nos dê força para que possamos deixar os fardos e os pesos para trás e correr para os Teus braços, Senhor. Em nome de Jesus. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és. Só você que crê. Cante isso com muita fé. Creio que és tudo. Creio que Tu és a vida. Ele dá vida ao que estava morto. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Recebe a libertação do seu familiar. Recebe a cura nessa noite. Recebe a unção de Deus sobre o seu ministério. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos aos céus. O grande amor de Deus Pai, a graça de Teu Filho Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco e com toda a nossa irmandade espalhada sobre a terra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós continuamos. Domingo temos culto e nós estamos nessas campanhas do Milagre de Jesus, dia de quinta, não perca, está sendo tremendo. Receba essa palavra, jogue a capa e viva o teu milagre, em nome de Jesus. Dê um abraço a quem está do seu lado.